Juízes capítulo 20, no verso 35, diz assim: O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Todos já sabemos essa história, de que o levita, passando pela tribo de Benjamim, sua concubina foi assassinada, abusada. Ele denunciou isso para a nação de Israel, e eles resolveram fazer a execução da sentença, tentaram conciliar com a tribo de Benjamim, eles não aceitaram, mandaram gente lá, aí resolveram guerrear contra eles, e nessa guerra, eles foram, antes de lá, eles consultaram a Deus, quem irá primeiro. Deus falou, vai Judá primeiro, né? Depois eles foram lá, perderam 22.000 homens, e foram outra vez, consultaram Deus de novo, e falaram, nós vamos lá. Deus falou, vão. E aí, depois foram e perderam mais 18.000, quer dizer, para depois, na terceira vez que eles foram, ainda começaram a perder mais 30 homens, começou a dar tudo errado, e de repente Deus deu a eles a vitória. E aqui diz, por que aconteceu isso? Porque na realidade estavam confiando nas forças deles, no exército deles, colocaram Deus em segundo plano. Isso a gente já viu em todos os episódios das três outras fases que a gente já fez desse tema, que estão aí no canal. Mas assim, aí ele falou, no verso 35, o Senhor derrotou Benjamim perante Israel, não foi o exército. Então é isso que eu quero que você tome para si hoje. Os vencedores são vencedores com o Senhor. Nós, por nossas próprias forças, nós não somos vencedores, né? Mas pelo Senhor nós somos mais do que vencedores. E aí hoje nós olhamos que nesse verso 35 está a essência de todo esse texto, que teve perda, teve perda, teve perda, começou a ter perda. De repente, Deus deu a vitória. Mas porque, se você olhar no verso 26, diz assim, o que aconteceu de diferente desta vez? Diz assim, então todos os israelitas subiram a Betel, não foi parte, não foi só o exército, foi todos, foram todos. E ali se assentaram, chorando perante o Senhor, jejuaram até tarde, apresentaram holocausto, ofertas, sacerdote estava lá, todos foram nessa mesma luta. Então, foi por aí que as coisas começaram a mudar, né? Foi por aí que as coisas começaram a aparecer, quando todos... Então, com Deus, a gente não vai em partes, nós temos que ir o todo. Deus não quer só aquela parte da sua vida que você quer entregar a Ele. Deus quer toda a sua vida. Se você quer de Deus, compromisso de Deus com você, primeiro tem que ser o seu compromisso com Ele. As pessoas querem, não, se Deus não fizer, eu vou. Então, quem manda em Deus é você. Não, nós somos servos, Ele é Senhor. Se a gente quer ter algo dele, então, primeiro, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele é Senhor. E quando Ele é Senhor, nós só temos uma posição que sobra para nós, que é de servo. E eu procurei na Bíblia alguns casos, e tem muitos, 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 de gente que no processo de Deus teve perda. Não vai dar para falar de Jó, não dá para falar de uma série deles. Mas eu vou começar aqui pelo menos 3 perfis que foram coisas diferentes, para que de repente, dessa forma, você se enxergue, você se veja dentro de uma situação dessa, uma experiência que já viveu, que você está vivendo, ou que alguém, ao ver isso aqui, se veja dentro dessa situação. O primeiro deles é a história do profeta Jonas. Então, Deus escolheu Jonas para entregar a mensagem na cidade de Nínive, dizendo a ele, fala, Jonas, vai lá e prega. Só que para Jonas ir para lá, eu sempre falo assim, me permitam dar um exemplo para você ficar bem assim, como se chamar a torcida do Corinthians para ir lá pregar para o Palmeiras, para que eles não sejam destruídos, para que o Palmeiras não ajudar o Palmeiras a ganhar o jogo. É mais ou menos isso que era a rivalidade entre as duas situações. Então Jonas quer dizer, eu quero mais que o povo morra, né? Eu não quero, mas Deus tinha chamado ele. Aí ele foi, tentou fugir do propósito de Deus. Veja bem, onde foi a perda dele? Tentou fugir da presença de Deus, do propósito de Deus,
pegou, comprou passagem, pegou o rumo errado, o navio errado. Ele estando lá, se tiver que jogar toda a carga do navio fora, as pessoas ao redor dele perderam, porque, gente, às vezes a perda não é você. Às vezes você está no lugar errado e todas as pessoas que estão ao seu redor começam a perder também. Porque é a maneira com que acontece na sua vida. Você começa, as pessoas do teu lado perdem, as familiares perdem, a família perde, porque você está fora do propósito de Deus, ou eu, porque nós estamos fora do propósito de Deus. Jogaram, aí até que chegaram, mas quem que é o problema? Lançaram sorte, então, é você. Então pegaram ele e jogaram fora do navio, jogaram na água. E ele foi, como todos os maridos vocês conhecem, foi apanhado pelo peixe, e das profundezas ele clamou ao Senhor, falou, Senhor, então agora eu vou. Depois daqui eu vou. Já perdeu a carga do navio, já perdi a viagem, já comprei passagem, fui para o lado errado, já estou aqui para morrer, estou a ponto de perder a vida, então, Senhor, agora eu vou. E Jonas chegou lá e o peixe lançou ele em terra firme, ele foi até Nínive, levou a mensagem de Deus e aquela cidade foi salva pela pregação de Jonas. Então, aqui nós temos um exemplo de um vencedor, porque ele conseguiu vencer todas as circunstâncias e a si próprio, venceu a ele. Porque lá que ele decididamente não queria fazer aquilo. Ele não queria, ele queria que o povo de Nínive morresse. Então, ele por si só tomou a decisão de não fazer a coisa certa e pagou o preço e levou a essa experiência surreal de ser engolido por um peixe e depois ser vomitado, podemos dizer assim, lá em terra firme, mas se propôs de lá mesmo lá na profundeza, ele clamou ao Senhor. E aqui está a primeira lição para você. Não importa a situação que você esteja, fala com Deus. E às vezes pessoas, não, mas eu estou pedindo oração para lá e para cá. Gente, você. Será que é muito pedir para você falar com Deus? E as pessoas, mas eu não sei orar. Gente, a oração é uma conversa de filho para pai. E talvez está faltando isso para você. Você está muito cerimonioso, está muito lá, você fica reclamando de tudo, falando das coisas de tudo, porque não é, isso não, uma coisa não acontece para mim, porque você só está querendo que os outros se posicionem para você. Fala você com Deus. Mas, pastor, como é que eu faço? Fala para ele igual você falaria para mim. Deus vai entender seu coração. Chore no colo dele. Faz isso. Foi o que Jonas fez lá na profundeza, clamou ao Senhor. E o Senhor o respondeu. E aí ele foi lá, entregou na cidade, o povo se arrependeu, Deus livrou a cidade. Esse é um perfil de pessoas, de vencedor muito comum na nossa atualidade, que pessoas querem fugir daquilo que Deus chamou para fazer. Porque ela tem propósitos outros, porque ela tem ideias outras, tem outros rumos, tem outros navios para navegar. Às vezes ela tem posição, ela não quer abrir mão da posição. Ela erra, não quer assumir seus erros. Ela não conversa sobre os seus erros, não conversa sobre a sua situação. Ela é orgulhosa, quer só fazer o seu caminho, né? Não, então, é muita gente desse jeito. Porque há muito tempo atrás você precisava de gente para missionário, para ministério, ou para trabalhos básicos da vida da igreja e do evangelho, tinha bastante gente. Hoje cada um tem seu compromisso. Não, não posso por isso, não posso por aquilo. E aí as coisas começam a não dar certo. E tem pessoas que ainda nem sabem o que Deus quer com ela, ainda, mas não dá ouvido para entender. Fala, Senhor, porventura, o que o Senhor quer comigo? Por onde eu devo ir? Me mostra. Conversa com Deus desse jeito. Foi o que o Jonas fez. Falou, Senhor, eu estou aqui fora do rumo, então eu quero pegar o rumo certo. Então, é o primeiro perfil que nós precisamos entender. Por que que a gente sofre? Então, esse aqui foi uma punição pela desobediência. Para fazer, para Deus convencer ele, falou, eu não abro mão de você. Esse aqui foi assim, Jonas. Deus disse, não, eu mando outro. Não, Jonas, é você. Eu te escolhi, você vai lá. E você vai passar por uma situação que até se convencer disso. Será que não tem ninguém aqui nessa lista
maravilhosa de pessoas que estão me ouvindo, que está aí, e que Deus falou, vai você, e você está querendo jogar para outro? Ou será que temos gente aqui que em muitas vezes já teve a oportunidade de ser convocado por Deus, começou a fazer e caiu fora? Ou você acha que essa pouquinho que está fazendo é alguma coisa? Não, mas eu faço isso. Não, Deus quer mais de você. Nós estamos falando de alguém que ganhou uma cidade inteira. Você está querendo só ganhar dinheiro para você. Olha que essa palavra é profética. Você está cuidando muito de ganhar dinheiro para você. Deus te chamou para coisa muito maior. Dinheiro é vulnerável, acaba amanhã. Deus está falando em coisas eternas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus quer de nós. Alguém que leve a vida eterna. Se o teu propósito é tão pequeno como pegar um navio e medir para outro rumo, para o rumo do material, tudo que tinha naquele navio foi jogado fora para salvar, para tentar salvar o navio, pelo menos, enquanto não, o problema não saiu dali, não vai. Às vezes a sua empresa não está indo bem porque você é o Jonas lá dentro. Talvez seja duro para você ouvir isso, mas essa é a verdade de Deus. Talvez o seu emprego não dá certo porque você é o Jonas. Então essa é uma lição. Jonas foi vencedor porque lá na extrema condição que Deus levou ele, depois do prejuízo que todo mundo tinha levado, Deus falou com ele, vem cá, Jonas. Vem cá. Agora você vai fazer, né? Mas eu precisei fazer tanto. Podia ser bem mais simples, é só você entender. Podia ser de um jeito mais simples. Outro perfil de vencedor. José do Egito. Esse aqui é o contrário. Ele começou a coisa assim para cima. Ele era o cara. O filho preferido do pai dele, Jacó. Né? Ele tinha as túnicas mais bonitas. O camarada sonhava um sonho tudo bacana. Ele era o cara. Tudo se voltava para ele ser o grande, ser o cara assim, falar, agora, imagina que se fosse eu pensar, agora eu tô por cima. Aí Deus pega e fala para assim, Deus está falando, eu tenho que dar um jeito nesse menino, eu tenho que dar uma ajeitada nesse menino. E ele foi lá com os irmãos dele lá, e os irmãos pegaram ele morrendo de ciúme, porque os sonhos dele indicava que os irmãos dele iam se curvar a ele, que ele ia ser líder perante eles, aquela coisa toda que a maioria vocês conhecem, que eu não posso entrar em detalhes aqui, eu não tenho tempo para isso hoje. Mas aí, de repente, os caras pegaram ele, meteram num poço, literalmente no fundo do poço, para morrer lá. E pegaram um cabrito, mancharam suas vestes de sangue para levar para o pai dizer que ele tinha morrido. E de repente eles viram os mercadores passando, falaram, uma coisa, vamos vender esse menino aqui para lá, tiraram do poço, venderam. E ele, poxa, pelo menos não vou morrer. Quando foi vendido, ele foi para casa de Potifar, que era um dos caras fortes do Egito, lá. E lá, quando ele achou, de repente, o cara começou a empinar na vida, começou a ir bem. Diz a Bíblia que só o que o Potifar comia, que não passava pela mão que José não gerenciava, estava tudo na mão do cara, a casa, todas as coisas, ele era estava mandando na casa. De repente, a esposa de Potifar começou a se engraçar com ele e assediá-lo, até que ela criou uma calúnia para cima dele e ele foi preso. Meteram na cadeia, acusado injustamente de uma coisa que ele não cometeu. Quando parecia estar melhorando, imagina assim, se a gente chegasse, meu Deus do céu, de novo. Achei que agora aqui estava tudo glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, comecei a mandar na casa do cara, falava, agora é para ficar em pé a igreja. Dá para nós fazer a festa, eu já estou aqui, já sou o cara de novo. Daqui a pouco nós estamos tudo certo. Agora na cadeia. Na cadeia, ele pediu ajuda para uns amigos que saíram de lá, foram lá, não falaram nada, esqueceram dele, mas um belo dia, alguém lembrou dele e falou, olha, o faraó teve um sonho, e esse sonho era muito estranho, e uma daquelas pessoas se lembrou e falou, lá na prisão tem um camarada lá que ele acabou revelando um sonho nosso. E o rei mandou chamar lá, e quando José, contam alguns historiadores que ele estava tão sábio que tinha algumas escadas, muitos degraus para subir até o rei,
E cada degrau que ele subia, ele cumprimentava o rei numa língua diferente, num dialeto diferente. E quando o rei falou, contou o sonho para ele, ele revelou o sonho, revelou a estratégia, falou, tem que fazer isso, isso, isso. Então, são 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca, tem que trabalhar, tem que cuidar aqui para assim, se preparar para passar o tempo de seca, tal. Fez um plano, tanto que o rei falou, nossa, achei o cara. Não há ninguém tão sábio e entendido como esse aqui para que possa nos conduzir nesse processo. E José foi alçado à condição, vamos falar assim, do número 2 do Egito. Número 2 do Egito seria assim, como o Donald Trump hoje pegasse alguém, né, e colocasse, ó, esse aqui é o cara que vai mandar. Porque o Egito naquela era a potência da época, daquela região. O Egito era o país. E José começou a comandar e fez um sucesso, deu tudo certo a estratégia dele, cultivaram, plantaram, colheram, armazenaram muitas coisas para eles passar, para vender para os vizinhos, para eles começaram a enriquecer e trocar por dinheiro, por terra, por gado, e tudo vinha lá, né? E teve um dia, de repente, quando ele estava lá, mandando em tudo, sendo o cara, chega aqueles irmãos dele, os irmãos dele que venderam ele lá, chegam para pedir comida. Ah, se fosse eu, falar, o mundo dá suas voltas, moçada. Será que talvez eu diria isso? Mesmo hoje, assim, aprendendo, o meu primeiro instinto, de repente, de homem seria esse. O mundo dá suas voltas, agora quero ver. Mas não. 14 anos se passaram desde o começo da história. E José, todas essas perdas que ele teve de ir para o poço, de ser vendido, de ser escravo, de ser na prisão, tudo isso ele usou para aprender, para se preparar, para que quando a oportunidade de Deus estivesse na vida dele, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Então, esse é o outro perfil. Pessoas que Deus tem um propósito na vida deles e que eles, ao saber disso, na hora da dificuldade, eles usam para aprender, para se preparar. Falou, uma hora esse negócio passa, uma hora essa crise passa, uma hora essa loja reabre, uma hora esse shopping reabre, uma hora o negócio reabre, uma hora essa empresa me chama, uma hora eu tenho a oportunidade de falar com aquela pessoa, uma hora eu estou pronto para servir ao Senhor. Aqui está falando de muito de um vencedor em habilidades gerenciais, em habilidades humanas, mas claro, tem um propósito de Deus em tudo isso. A história foi preponderante para a perpetuação da história do povo de Israel aqui. Então, quando a gente vê José, Deus escolheu aquele menino e preparou, dando sonho. Ele não esqueceu do sonho. Deus revelou lá no começo um propósito na vida dele. E deu para ele toda a oportunidade, o tempo de prisão foi as faculdades, melhores faculdades que ele teve, para estar lá aprendendo, para estar lá conhecendo, aprendendo a falar uma língua nova, aprendendo a técnica de gerenciamento, governo, sei lá, todas as coisas, tanto é que quando o rei fala sábio e entendido, sabedoria é algo nato da pessoa, entendimento, a palavra ali diz assim, gente que tem conhecimento. Então, sabedoria a gente tem, inteligência a gente tem, né? Agora, conhecimento a gente adquire. Então, José adquiriu conhecimento naquele momento das perdas dele, no momento da crise. Ele correu, falou, aqui não tá bom, mas vou me preparar, porque a hora que tiver uma chance, eu vou. Eu sabia o dom que Deus tinha dado para ele, que era de interpretar sonhos, ele sabia a capacidade, o sonho deles tinha revelado todo o propósito de Deus para ele. Ele sabia muito bem. Talvez, quando parecia que ia dar tudo certo para ele, começou a dar tudo errado, mas o tudo errado para ele, para um vencedor, ele teve como oportunidade. Foi quando ele disse, não, então peraí, agora é a hora de eu me preparar, porque uma hora vai dar certo. E de repente ele se tornou o segundo homem mais poderoso daquela nação
que certamente do mundo naquela época. Um homem que, um menino saiu do nada, que saiu da cadeia para assumir o segundo lugar, saiu da prisão para assumir o segundo lugar numa das nações mais poderosas do mundo. Você entendeu? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está perdendo tempo com reclamação. Que hoje você está aqui para aprender que na hora da dificuldade é hora de aprender, de adquirir conhecimento. Mas conhecimento não está no Facebook, conhecimento não está nos joguinhos eletrônicos, conhecimento não está na perda de tempo das redes sociais, conhecimento está na dedicação, no sacrifício, na busca, trocar o sono por coisas que são importantes, trocar o sono por coisas que te agregam, porque a hora que a oportunidade de Deus chegar na tua vida, se a oportunidade de Deus é ministerial, vai estudar a Bíblia, teologia, vai aprender com pessoas, vai ouvir pessoas que estão lá, que ensinam, vai buscar. Mas tem mais. Eu não posso deixar de falar de Moisés. Moisés também nasceu no Egito justamente numa época que, de medo de que se formasse um grande exército, o faraó mandou falar, todo menino que nascer, falou para as parteiras, se mata ele. E Moisés nasceu, as parteiras não mataram ele. A mãe ficou com ele um tempo em casa, daí quando não deu mais jeito, pegou ele, botou num cesto de junco, colocou no rio. Diz os historiadores que aquela parte do rio tinha muito crocodilo, e nada disso aconteceu, Deus cuidou dele. E ele foi, quando estava nesse problema, para dar tudo errado com ele. É para ser morto, depois para ser comido pelos crocodilos no rio, ou cair nas correntezas. A filha de Faraó estava tomando banho na beira do rio, viu aquela cestinho, viu o bebê, levou para ela, criou, cuidou no palácio, deu todo ensinamento, conhecimento, preparou ele lá. E quando ele estava numa das fases bom na vida, ele vendo um egípcio maltratar um israelita, foi lá e matou ele e teve que fugir para o deserto. Fugiu para o deserto, depois está todo pronto, vivendo no palácio, teve que se esconder no deserto para não ser preso, para não ser morto, para não ser castigado. Mas Moisés teve o seguinte, ele teve bem definido 3 fases na vida dele, que é o que você também quero que você se coloque para entender isso. Teve uma fase de preparação no palácio, onde certamente ele foi educado em todas as coisas importantes para uma criança criada pela filha do faraó, né? Imagino que tinha do melhor, né? Depois teve 40 anos no deserto. O que significa para você 40 anos no deserto? É areia, pouca água, calor, sofrimento, tudo aquilo é preparação. Então tem essas pessoas que venceram, porque tiveram, primeiro, um propósito de Deus na vida delas, e tiveram um período de aprendizado, né? Então Moisés diz assim, a primeira fase foi a fase no Egito, aprendendo, vamos dizer que estava aprendendo a teoria, que era necessário, muita teoria que era necessária para ele. Aí depois, ele foi para o deserto aprender na prática, e nesse momento, eu creio que foi um momento de maior preparação espiritual dele, o relacionamento com Deus, né, que foi para que onde ele pudesse ser preparado, crescer em estatura diante de Deus, passar pelas privações que o homem precisa passar para entender que ele não é nada. Porque tem gente tem gente, não, nós, se Deus der tudo na mão, a gente começa a crescer, a gente começa a virar aquele peixe que parece que baiacuça, né? Vai enchendo, se enchendo, se enchendo, se achando. E às vezes Deus tem que fazer um furinho nesse balão e dizer, olha, peraí, fica na sua, diminua um pouco, diminua, seja menos, porque importa que nós sejamos cheios dele e não de nós mesmos. Quando eu ensino sobre humildade, eu falo assim que a humildade é igual você pegar um copo, né, e que você enche todo esse espaço. Só que é o seguinte,
Se você encher do seu ego, não sobra espaço para Deus aqui. O teu ego toma todo o espaço. Mas se você encher, se esvaziar de você, quanto mais menos de nós temos no nosso ego, mais Deus vive em nós. Por isso que a humildade é muito importante para a nossa vida cristã. Nós esvaziarmos de nós mesmos, sentir que nós somos pó, nada, para podermos ter espaço para Deus, sermos cheios de Deus na nossa vida. Então Moisés, ele passou esse momento e de repente ele foi chamado para uma missão que foi algo assim extraordinário, que está lá uma das principais uma das principais pessoas na história da Bíblia, de toda a sequência que veio da Bíblia, de tirar o povo de Israel do Egito, atravessar o mar e depois viver milagre dia a dia de suprimento de água, de suprimento de comida, de poder aturar aquele povo que todos reclamavam de tudo, mas ele estava preparado, e tão preparado que um dia Deus se encheu daquilo e falou: vou matar esse povo. Ele estava tão preparado, tão convicto, que ele foi falar para Deus: não, o senhor não vai fazer isso. O que vão dizer? Que Deus é esse que se tirou o povo do Egito e matar aqui no deserto? Ele estava tão preparado que ele, vamos dizer, entre aspas, enfrentou Deus para que Deus não acabasse com aquele povo. Porque ele se sujeitou às fases certas. Não enxergou aquilo como uma perda, e sim como um treinamento. E treinamento é aquilo lá. Se você assistir aqueles filmes de treinamento de guerra, aqueles filmes de treinamento extremo das forças especiais americanas, por exemplo, você vê que lá o limite do homem é passado para além do que ele pode fazer, mas para que ele seja o melhor. Então, às vezes, Deus ele garante que não dá uma aprovação maior que nós podemos suportar, mas ele nos dá, testa o limite, para que nós chegamos, até que nós entendamos, conforme a situação, tem aquele que nós precisamos para aceitar de Deus o que ele quer para nós. Tem aquele que é o Jonas, né? Que ele quer fugir, não quer nada com Deus, não quer nada com o propósito de Deus. Tem aquele que é o José, que Deus está preparando ele num ambiente extremo para uma missão excelente. Tem aquele que é o Moisés, que ele quer preparar para marcar a história do povo, para marcar a história de todo o povo hebreu. Ele quer preparar ele, mas ele precisa ter as fases bem definidas. Ele precisa ter a fase de aprendizado, do treinamento, do conhecimento, a fase da experiência prática, para depois assumir o caminho do propósito, poder ter toda a envergadura que um vencedor desse porte precisa. E Moisés se tornou um homem referência. Não tem uma pessoa que de alguma forma não chegou ao ponto de que, conhecendo a Bíblia, não conhece a história de Moisés. Mas aí é o seguinte, eu gosto muito de chegar nessas conclusões, quando a gente conclui uma mensagem assim, chegando à principal figura do Evangelho, de falar de Jesus. Porque não tem como falar de um vencedor que aparentemente teve perdas, porque a gente está falando de perdas que pessoas que perderam, mas não perderam, eles ganharam. Sem falar de Jesus. Quando todo mundo esperava que ele nasceria num palácio, como um Deus descido do céu, ele nasceu na manjedoura, entre os animais, numa cama de palha, num ambiente hostil, fedorento. Também tentaram matar ele quando era bebê. Mas aí passou essa fase, ele, aos 7 anos, ele já estava mostrando sabedoria no templo, ensinando as pessoas. Logo depois começou seu ministério na idade adulta. Ele curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, dava ordem à natureza e a natureza obedecia. O mar e o vento obedeciam ele. Multiplicava comida. Multidões seguiam para ouvi-lo para todo quanto é lugar.
Tudo estava certinho. Mas ele tinha um propósito. Ele precisava passar. E um dia lá no Getsemane, ao orar, ele se deu conta do peso que era tomar o cálice da ira de Deus. E falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu costumo dizer que tem pessoas que acham que Jesus falou isso de medinho da cruz. Se você pensou isso algum dia, se alguém te falou isso, pensa assim, fala: não, meu Senhor, ele nunca foi menor do que os seus próprios apóstolos, seus discípulos. Todos eles foram mártires e ninguém reclamou de morrer. Pedro ainda escolheu morrer crucificado de cabeça para baixo. O que Jesus tinha de dor é o cálice da ira de Deus. É toda a ira, todo o pecado da antiguidade, do presente, do futuro, tudo caindo sobre ele, todo esse peso, toda essa sorver esse cálice com tudo isso aqui, porque Deus, como Pai de amor, mandar seu filho ser sacrificado na cruz. Mas também para os homens ele teve perdas. Porque eles, quando chegavam, falavam: não, agora vem o nosso Messias, nós estamos aqui, nós andamos junto com ele, ele vai para lá, resolve um, cura um aqui, abençoa outro ali, ensina muito bem, tá tudo bem agora para nós. De repente, as próprias autoridades religiosas mandaram prender ele, foi traído, acusado, preso, torturado, chicoteado, crucificado, morto, foi sepultado. E quando todo mundo achava que estava tudo acabado, que ele tinha se tornado aquele... Lá no livro de Lucas, quando fala do caminhando os dois discípulos no caminho de Emaús, eles conversavam entre eles: nossa, nós achávamos que estava tudo certo agora. E agora morreu, acabou. Estavam desolados. Mas na desolação do homem que entende a perda do jeito errado, que entende perda como perda, de repente alguém caminhando do lado deles disse para eles, fala: escuta, mas vocês não conhecem a lei dos profetas, você não entende as coisas, como é que isso tudo tinha que acontecer. E de repente chegaram à mesa e sentaram. Quando sentaram, eles viram que era Jesus. Ele ressuscitou e subiu ao céu. E a coisa mais linda dessa subida ao céu está lá no Salmo 24, a partir do verso 7. Quando diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E lá, todo mundo ficou em choque, como se estivesse em choque, em silêncio, maravilhados. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse? Quem que é que em todos os tempos nunca ninguém ousou dizer para essas portas se abrirem? Nenhum homem ousou destrancar essa porta. Quem é este Rei da Glória? E de repente, Cristo, Filho de Deus, aquele que se fez homem, que muitos tinham ele como perdedor, derrotado, em voz de autoridade, ele clama e diz: o Senhor forte e poderoso na guerra, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse é o principal vencedor. Mas ele não se contentou a isso. Nos fez mais do que vencedores. E ser mais do que vencedor não significa que nós não teremos perdas no caminho. Não significa que nós venceremos todas as batalhas. Significa que nele nós seremos mais do que vencedores. Porque a vitória, meus queridos, a vitória em Cristo não está no meio do caminho. A vitória em Cristo está no final do caminho. No meio do caminho nós teremos perdas. Perdas por vários motivos, por vários perfis, por várias situações. Não adianta ficar citando o versículo de mote, dizendo: olha,
Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você não tiver a compreensão da profundidade, que é ser, o que é ser mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é mesmo na derrota você entender que está tendo vitória. É mesmo no momento de perda você, porque um vencedor ele comemora somente quando vence. O mais que vencedor, ele comemora na perda, porque ele sabe que a perda, o suor, o sangue, tudo que derrama, o cansaço, o extremo, faz ele levantar e saber que aquilo comemorar, porque ali ele vence cada etapa, cada dificuldade. Olha, hoje faltou comida em casa, estava difícil, mas de repente veio, deu certo, não deu certo alguma coisa, mas se vence cada dia, e nisso vai crescendo, vai crescendo. A vitória verdadeira está no final. E muitos, eu vou encerrar contando uma história. Ou, aliás, uma reflexão para vocês. A ciência tem provado cada dia mais, que as grandes desistências dos cientistas nas grandes descobertas estão muito próximo da grande descoberta deles. E aí o outro chega, pega aquilo ali e num passo ele se consagra. Muitos ganhadores de prêmios Nobel na área de ciências, eles aproveitaram pesquisas que alguém desistiu no meio do caminho. Eu quero te dizer, você quer ser vencedor, você não deixe que as perdas de hoje te façam desanimar, te façam voltar no caminho, mas faça igual Jonas, igual José, igual Moisés, cada um na sua situação. Olha para Deus, porque Ele tem a mão estendida para dizer, olha aqui, eu que te fiz mais do que vencedor. Agora, se você não quiser ser, você que poderá desistir. Mas Jonas, por exemplo, não desistiu. Ele clamou a Deus lá do vento das profundezas. Talvez você possa ter sentido em algum momento da vida umas profundezas dessas, não tendo mais perspectiva. Mas é hora, porque esse Rei da Glória que entrou triunfal na sua volta ao céu, ele prometeu, lá em Apocalipse 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Isso é ser mais do que vencedor. Não desista por pouca coisa. Não deixe as perdas fazer você desistir. Perda, cultive elas para aprender. Cultive as perdas para crescer. Cultive as perdas para ser melhor, para aprender. Não é fácil. Mas também ser vencedor não é fácil. Ninguém que vence de maneira extraordinária teve uma vida de maneira tão fácil. Que Deus te abençoe. Eu quero dizer para você, olhando no seu olho agora, Deus quer te fazer vencedor, apesar das suas perdas. Quem põe o seu foco nas perdas é o diabo. Deus te mostra ali na frente uma saída de grande vitória. Confia nele. Fala para ele e abre seu coração com ele. Dê o espaço na sua vida que ele precisa, que ele vai mudar tudo em nome de Jesus.